Olá pessoal, eu sou a professora Karina e hoje eu estou aqui com vocês para dividir um trabalho, um projeto que foi desenvolvido em parceria com o professor Alexandre Domânico a respeito do uso de ferramentas colaborativas dentro das universidades e dentro dos trabalhos em grupo. Nós somos professores do Centro Universitário de Brasília, o UniCeub, e desenvolvemos um trabalho focado para o uso de ferramentas colaborativas e qual é dentro das práticas educacionais, tentando entender qual que é a percepção que o aluno tem, que o discente tem do uso dessas ferramentas dentro da aprendizagem. O que a gente percebeu, pessoal? A gente percebeu que a gente vive num cenário extremamente complexo, Então, os processos hoje em dia são mais complexos, a gente precisa de ações mais práticas, mais emergentes e ações que otimizem o tempo e otimizem a produção tanto dentro do meio acadêmico quanto também no meio profissional, Dentro do UniCeub a gente tem uma prática de tentar trazer para o aluno a vivência do cotidiano dele, desenvolver competências para que ele consiga, quando ele for para o mercado de trabalho, atender a demanda que lhe é solicitada. Então, diante de todos esses processos, a gente percebe que as práticas pedagógicas também precisam acompanhar essa modificação. As práticas pedagógicas, elas precisam entender que tudo hoje é digital, O mundo hoje é digital, o mundo hoje é virtual, e a gente precisa entrar nesse contexto, É necessário que todos se adaptem, é necessário que os professores entendam que é preciso adaptar as práticas pedagógicas às novas necessidades, às novas emergências do mundo atual. Não adianta mais ficar restrito, não temos mais como ter resistência diante dessas novas práticas. O mundo mudou, principalmente em termos de pandemia. E aí isso abre uma gama imensa de possibilidades para dentro da aprendizagem. A gente pode aproveitar todas essas ferramentas para que a gente consiga otimizar o processo de aprendizagem, o processo de troca com esse aluno e diminui todas as barreiras geográficas, as barreiras até inclusive de relacionamento que ainda hoje são uma dificuldade. Mas com o uso de ferramentas colaborativas, a gente percebe que a gente consegue trazer um pouco mais de autonomia para esse aluno dentro do ensino à distância. As ferramentas colaborativas, elas expandem a forma que a gente tem de chegar a esse aluno, a forma que a gente tem de trabalhar com ele e também oferecer maior independência, Porque é uma das características principais do ensino à distância, é a autonomia, é a independência de ação, a autonomia de pensamento, de tomada de decisão, de resolução de problemas. É isso que faz o diferencial. E as ferramentas colaborativas, elas vêm para complementar toda essa ação dentro do processo de ensino-aprendizagem. Diante disso, a gente fez esse questionamento. A gente trabalha, então, com um projeto pedagógico amplamente voltado para colocar o aluno diante, desenvolver no aluno competências para que ele chegue no mercado de trabalho e ele consiga desenvolver o que é procurado hoje, A capacidade de se adaptar, a capacidade de trabalhar em equipe, a habilidade de trabalhar de forma colaborativa. Só que aí a gente utilizou uma disciplina, uma das disciplinas que a gente tem dentro da nossa matriz curricular, para tentar entender e desenvolver uma pesquisa de opinião, para tentar entender qual é a percepção que esse estudante tem do uso dessas ferramentas colaborativas e qual é a percepção também que ele tem do trabalho colaborativo. A gente sabe que o trabalho colaborativo, o trabalho em grupo ainda é um grande calo aí para os professores trabalharem, ainda existe uma dificuldade muito grande em se trabalhar em grupo dentro das universidades, dentro de todos os cursos, alguns cursos mais, alguns cursos menos, mas ainda é uma dificuldade.
porque esbarra na questão da dificuldade de entender o pensamento do outro, de respeitar a ideia do outro, de entender que existe muita diversidade de conhecimentos e que isso não precisa ser um impasse. Isso passa a ser, então, um diferencial. E isso pode agregar valor ao trabalho dele. Então, a partir daí, a gente traz esse questionamento e começa a desenvolver, desde lá esse trabalho ele foi desenvolvido ao longo do ano de 2019 e a gente computou todas essas questões, todas essas respostas para a gente formular então e tentar entender como que é a percepção desse aluno diante dessas ferramentas colaborativas. Porque a gente percebeu que hoje em dia memorização e repetição de conteúdos apenas não fazem mais sentido. Eles têm que entender que precisa fazer sentido para eles no ensino. A gente precisa ter discussão, a gente precisa ter reflexão, a gente precisa ter colaboração na construção do conhecimento para que ele consiga fazer essa ponte e desenvolver uma competência para que ele consiga se adaptar ao que acontece no mercado e ele consiga desenvolver suas ações enquanto profissional. E aí, a partir daí, nós trabalhamos então, fizemos um estudo transversal, descritivo, a gente fez um recorte aí então, dentro dessa amostra de 466 alunos, todos eles fazendo parte tanto do curso do eixo de gestão e negócio, quanto dos cursos do eixo de TI. E aí a gente desenvolveu então um formulário através do Google Docs, e isso passou a ser uma atividade para eles avaliativa e uma atividade na qual eles pudessem colocar e se expressar diante da percepção que eles têm do uso dessas ferramentas. A gente fez isso em forma de pesquisa de opinião e desenvolvemos isso dentro da disciplina que é chamada de Projeto de Integração Dirigida Interdisciplinar. Aí está porque ela tem uma sequência ao longo do curso. Ela é associada à prática de extensão dentro da matriz curricular. Por que ela é integrada? Porque ela tenta unir todos os conhecimentos que o aluno vai adquirindo ao longo do curso e ela tem uma complexidade de desenvolvimento. Por que a Porque a ele entra e ele precisa entender como é que é esse contexto. A primeira coisa que ele vai precisar fazer é trabalhar em grupo. Mas para isso ele precisa trabalhar com ferramentas colaborativas, porque a gente tem aí a distância, tem a barreira geográfica, e eles não se conhecem porque estão num curso de ensino à distância, né, de modalidade AD. Então a gente lança a mão dessas ferramentas, mas no primeiro momento a gente faz um diagnóstico e tenta sentir e tenta entender qual é a percepção que esses alunos têm do uso dessas ferramentas para que a gente possa desenvolver ações e possa conduzir a disciplina ao longo desses 3 meses no semestre que ela acontece. E aí o que a gente percebeu? A gente entendeu, né, que esse aluno podia utilizar do ferramental que a instituição tem através das ferramentas colaborativas do Google, e a gente utiliza, dentre todas essas ferramentas, a gente prioriza o uso de 3 principalmente, em relação ao uso do Google Drive, o Google Docs e o Hangouts. E aí, analisando todas as respostas, a gente percebeu que os que eles utilizam mais, então, fica dentro ali da questão do Google Docs e do Google Drive. O Google Drive ainda é o mais utilizado, ainda é o mais... é o preferido deles hoje, principalmente em relação ao uso dos arquivos, né, guardados em nuvem. Então a gente tem o uso do Google Drive muito mais presente na vida deles. Principalmente porque eles acreditam que o uso dele é fácil, né, eles conseguem acessar esse documento, eles têm uma facilidade muito grande, eles conseguem esse acesso fácil, esse acesso rápido, eles conseguem compreender isso muito bem, mas analisando ainda o uso do Google Drive, a gente percebe que alguns deles também ainda têm uma dificuldade em termos de compartilhamento desse arquivo. É tão interessante, né, gente? Porque mesmo dentro do mundo virtual, a gente está ali com a informação na ponta do dedo ali, né? Tudo muito rápido. Mas quando a gente traz isso para uma prática efetiva, para uma prática no dia a dia, em termos de trabalho, em termos de desenvolvimento, de
de ideias e de competências, fica mais complicado, né? E aí a gente percebeu que ainda tem uma grande parte desses alunos que tem dificuldade em compartilhar esses arquivos. Quando a gente vai analisar o Google Docs, é muito interessante que a gente percebe que a maioria deles entendem que essa é uma ferramenta de uso confiável, em que eles podem salvar os arquivos deles e que ali vai ficar, mesmo porque essa ferramenta ela salva automaticamente a cada versão e tem um histórico. E eles começam então a compreender que eles conseguem trabalhar e exportar facilmente esse arquivo. É mais tranquilo para eles trabalharem dentro do Google Docs. Mas em contrapartida também, a gente percebe que eles ainda têm dificuldade no trabalho colaborativo de inserir comentários, de conversar com o aluno, de desenvolver esse trabalho em forma instantânea, né, junto ali no grupo ou ao mesmo tempo vários trabalhando. Então eles ainda têm essa dificuldade ainda de agir dessa forma. Mas são poucos, né? Então assim, dentro da infinidade de possibilidades que a gente percebe que é uma dificuldade, mas isso também vem se adaptando ao longo do tempo. Em relação ao Hangouts, a gente percebeu que o Hangouts ainda é a plataforma, a ferramenta que eles utilizam menos. Isso foi desenvolvido, pessoal, em 2019. Então a gente tem que ressaltar que, após o período pandêmico, houve uma mudança muito grande nesse comportamento, porque teve a necessidade, através do home office, de que expandisse a forma de comunicação entre eles. Mais ainda, a gente fala, mas a gente já estava em EAD, mas mais ainda essa comunicação tem a necessidade de ser expandida. Então, esse resultado hoje, provavelmente, se repetíssemos esse mesmo estudo hoje, provavelmente esses indicadores teriam alguma alteração. Dentro do domínio desses alunos, em relação aos alunos de gestão e de TI, a gente percebe que não tem muita diferença. Eles conseguem utilizar, eles localizam os arquivos, em termos de dificuldade, em termos de uso, em termos de confiança, em termos de todos esses indicadores que a gente viu, né, ao longo do desenvolvimento do trabalho, não tem uma discrepância muito grande em relação à percepção desses alunos, nem em relação ao uso do Google Drive, nem em relação ao uso do Google Docs e nem em relação ao Hangouts. Eles estão ali trabalhando de forma bem conjunta e bem equilibrada. Então, não tem, a gente no início achou que os alunos de TI, eles teriam uma facilidade muito maior em relação ao uso dessas ferramentas, até mesmo pela propriedade do curso e pelas características do eixo que eles estão. Mas a gente viu que isso não acontece, né? Os alunos, tanto da área de gestão quanto da área de TI, eles têm, então, equilibrado, então, esse uso das ferramentas colaborativas no dia a dia deles. E aí, o que a gente percebe efetivamente em termos do uso do trabalho colaborativo? Todos eles percebem, então, que o uso dessa ferramenta, ela possibilita que você consiga trocar várias ideias e que você consiga atingir um objetivo de forma mais efetiva e de uma forma muito melhor. Eles acreditam que eles têm essa consciência, apesar de ainda ter um pouco de dificuldade, mas eles entendem a importância do trabalho colaborativo, na necessidade de ajudar os colegas, no trabalho de solicitar ajuda e da percepção que eles têm em termos do desenvolvimento do líder, né? Que o líder tem um papel preponderante dentro desse papel. E temos aí uma frequência relativamente boa em relação à utilização dessas ferramentas, principalmente em relação ao Google Drive, como ficou demonstrado lá no primeiro gráfico que nós apresentamos. Ainda temos muitas barreiras em relação à resistência e ao receio de trabalhar de forma colaborativa, porque tudo que é novo traz uma dificuldade, tudo que é novo traz uma estranheza. Mas com tudo isso que vem acontecendo no cenário hoje, a tendência é que isso
mude ao longo do tempo. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Deixo aqui então o nosso contato. Qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas, angústias, podem contar com a gente, que estaremos aqui para ajudá-los. Foi um prazer, muito obrigada e tenham um excelente final de ano.